Olá pessoal, aqui é o professor Martins, faz tempo que eu não gravo, acho que gravei minha última participação aqui na Páscoa. Hoje pessoal, trazendo aqui para vocês uma coisa que está acontecendo, que é uma coisa chata, né pessoal? Se a gente for ver isso aqui talvez de um ponto de vista libertário, a gente vai pensar na quebra do princípio da não agressão, mas de outros pontos de vista, né, que a gente tem aqui, a gente acaba vendo que essas ocorrências todas aqui, tá, pessoal? Elas demonstram um certo rompimento do tecido social, algo que não é legal. Principalmente quando a gente tenta, né, ter um nível de ética, de princípio de não agressão, de determinada maneira que a gente possa conviver numa sociedade e dentro dessa sociedade a gente possa estar convivendo em equilíbrio com as demais pessoas. Eu fico olhando essas situações, gente, e não é só uma ocorrência, né, específica de um dia, né, desse evento que está acontecendo, né, de um presidente que está com 5 meses no cargo mandando a Guarda Nacional, né, para um estado para combater protestos nas ruas, sendo que ele está acontecendo isso porque é uma situação que ele está criando, né, de tentar expulsar os imigrantes ilegais, e aí vem toda uma discussão sobre isso, que de qualquer maneira, gente, demonstra não um equilíbrio. Pode até falar assim, mas são imigrantes legais, né, estão ali devidamente, não deveriam estar ali. Sim, mas a partir do momento que estão, e por que estão ali, né, então a gente vê um desequilíbrio nas coisas. E um desequilíbrio que não é só um desequilíbrio local, né, de um país, mas é um desequilíbrio de uma noção global, de uma guerra que está aí 3, 4 anos já na Rússia com a Ucrânia, é o que está acontecendo em Gaza, né, com toda a violência que está acontecendo lá, com todas as dificuldades. Então a gente olha que as coisas que estão acontecendo, gente, elas trazem, né, um cenário global e existencial para nós que estamos aqui, que vamos, né, estar juntos aí nesse século, de muitos desafios. Eu acho que é esse o pontual que eu quero colocar para vocês. E eu vejo que o que está acontecendo é que a gente está perdendo muito as nossas âncoras. As redes sociais, elas jogam informação para a gente, elas infestam o nosso dia a dia. Eu até assisti um vídeo de um comentarista que ele falou, né, que, na verdade o que está acontecendo, a gente está sendo tipo, né, o nosso celular virou o nosso cabo do Matrix. Então você está conectado ali, você está no Matrix. E a gente está perdendo um pouco o senso das coisas. E aí, pessoal, não é, vamos dizer, o melhor caminho a seguir. Se a gente for lá buscar, né, pessoal, talvez o pensamento mais antigo, que é o pensamento confucionista, que, gente, é o primeiro professor do planeta. Vieram muitos professores, mas esse é o primeiro. E é um dos mais importantes, porque a gente tem até na nossa sociedade interferências do pensamento confucionista. De que a nossa missão na vida, né, e a filosofia confucionista não vai falar e nunca falou da parte espiritual, mas sim da parte existencial. Ela nunca, diferente do taoísmo, né, de Lao Tse, que estava muito mais preocupado com o mundo espiritual, quando a gente olha para o confucionismo, a gente vai ver uma preocupação com o mundo material. Transformar o mundo material naquilo que Confúcio chamava de uma sociedade harmônica. E o que a gente está vendo aqui é totalmente o contrário, né? Uma sociedade de desarmônica. Pessoal, desculpa, meu gatinho aqui está fazendo a festa. Então, é uma sociedade desarmônica. E uma sociedade desarmônica, ela gera conflitos, tensões, prejuízos, perdas para todos.
para todos, né? Então a gente percebe que vai se rompendo um padrão e uma busca de uma certa harmonização do mundo que talvez fosse algo que nós já pudéssemos pensar melhor, que nós já tivéssemos condições de ter um mundo mais, né, de certa maneira, mais pacificado. E quando eu olho, né, a situação que a gente está passando, realmente assim, dá um pouco sabe, de falar, puxa vida, né, será que a gente ainda precisaria estar passando por essas coisas? Será que a gente não está esquecendo de velhos ensinamentos? E muitas vezes, né, pessoal, se a gente for pensar, até ensinamentos, né, de Cristo são esquecidos ou são atropelados por uma visão, né, do dinheiro, né, uma visão dinheirista das coisas. Então é muito, sabe, pessoal, é muito assim, me deixa um pouco assim desconfortável em pensar que nós poderíamos estar numa situação melhor, em termos de planeta mesmo, e de que nós estamos aqui ainda, né? Voltando, retrocedendo. A gente está voltando a coisas, conflitos, a situações que não necessariamente nos levarão a algo melhor. Então talvez esse bate-papo, né, movido aqui por essas angústias que a gente está passando, é mais no sentido de a gente poder fazer esse novo olhar pelas coisas, buscando a raiz, né, daquelas ideias, principalmente ideias de ética, que eu entendo que elas, né, teriam se materializado no princípio, no PNA, no princípio da não agressão. Elas seriam talvez a última versão de todas as ideias éticas que vieram na humanidade, mas que, de certa maneira, e acho que como a gente viu aqui, né, em muito tempo, para vocês que estão aqui comigo bastante tempo, né, que a gente já está juntos aqui, a gente falou muito disso no mercado cripto, de como, né, apesar de muita gente que se diz libertária estar no mercado cripto, na verdade é uma quantidade de pessoas que está lá por dinheiro. Então, está lá para dar golpes, está lá para enganar os outros. Vídeo o próprio presidente da Argentina, né, divulgando um golpe de criptomoedas. Então, na verdade, essas pessoas que se dizem libertárias, elas não levam em consideração que o libertarianismo, antes de tudo, filosoficamente, é um processo ético. Existe um princípio essencial para você se colocar nesta posição, que é o princípio da não agressão. E que a gente acaba não vendo na prática em grande parte dessas pessoas que se dizem libertários. E eu aqui quero transcender um pouco, né, essa nossa lógica, essa nossa busca, para tentar buscar, né, trazer as bases, na verdade, né, de um pensamento mais estruturado, que é o pensamento realmente confucionista, que ele, de certa maneira, pessoal, ele impactou o mundo todo, né? Então é o primeiro professor que leva as lições e que são hoje para nós aqui propagadas, né? Essa ideia de você estar estudando numa sala de aula é uma ideia confucionista. A ideia de você ter meritocracia, né, é uma ideia confucionista. A ideia de você, né, ter uma estruturação de resolução pacífica de conflitos, seja por meio de mediação, conciliação ou outros instrumentos, é uma ideia confucionista. Então, isso são coisas que nascem 600 anos antes de Cristo e que vêm com uma influência contínua e presente que nos leva a chegar nesses pontos aqui de olhar para isso e falar, mas espera, será que realmente a gente ainda deveria estar passando por isso? Será que realmente o planeta tem que seguir essa lógica? Então, acho que é uma discussão até, claro, de um ponto de vista global, mas para a gente chegar no ponto de vista individual, da gente poder ter parâmetros de conduta existencial, parâmetros individuais, parâmetros nossos, parâmetros éticos, né, de sequência, de forma de agir. Se vocês olharem, né, pessoal, todos os vídeos aqui, todo o tempo que a gente falou de cripto aqui,
Eu coloquei todos os problemas, sempre coloquei os problemas, mas nunca falei para ninguém comprar nada, porque eu acho que isso é uma decisão muito pessoal. Eu nunca fiz, né? Porque você não pode assumir um compromisso desse de você dizer para a pessoa quando ela tem que entrar no mercado, quando ela tem que investir, quando ela tem que fazer algo. Se você contratar alguém profissionalmente, né, que tenha lá o status para fazer isso, é uma coisa, mas se você não tem essa incumbência, você não está fazendo isso profissionalmente, eu acho que aí não é o caso. E nosso espaço aqui sempre foi para a gente mostrar, né, o que era o bom, o que era o certo, o que era o correto, qual era a finalidade das criptomoedas, qual era o sentido de ter criptomoedas, né, pensando em Hayek, pensando em proteção do indivíduo contra o Estado. Então sempre foi muito nessa ótica, e não nessa ótica, né, de apropriação do mundo cripto para fazer jogadas financeiras, né, e prejudicar um monte de gente, dar golpe, como a gente está vendo por aí. E que tira um pouco o sentido, né? Então, olha, BlackRock comprou um monte de Bitcoin. Ah, que legal, mas, cara, isso quebra a lógica. Não era para os Bitcoins estarem na mão da BlackRock, na MicroStrategy, né? Isso aí era para estar na mão das pessoas. E não para virar isso que virou, né? Um meio de acumulação de riqueza, né? Concentração e acumulação de riqueza. Então, não me parece que isso bate com... Já falei várias vezes aqui, quem está aqui faz bastante tempo sabe, né? Seja com o Manifesto Libertário, seja com o manifesto, né, do próprio Bitcoin, do Cypherpunks, antes do surgimento do Bitcoin, o próprio manifesto Satoshi. E aí, galera, a gente chega e olha as coisas agora, né, com esse olhar um pouco mais crítico, de pensar um pouco mais amplo nos nossos caminhos. Eu acho que essa reflexão que eu ando fazendo e eu gostaria de compartilhar com vocês e tentar trazer isso para que vocês também possam refletir e pensar nessas coisas. Eu acho que elas são essenciais, porque não que a gente vá deter as coisas que estão acontecendo e essa era do caos. Acho que a gente está num caminho de uma era do caos. E se a gente pegar a teoria do caos, né? Todo caos gera uma nova ordem. Então, todo esse caos que está passando, né, que o mundo está passando, pode gerar lá na frente uma nova ordem. E aí sim que é o ponto de vista que eu tento chamar a atenção de vocês para que vocês participem. É que talvez, quando a gente começa a pensar nisso, quando a gente volta em Confúcio, com os grandes pensadores éticos, não só Confúcio, mas a gente pode voltar em Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, são pensadores que tiveram muita ligação com o direito, a área que eu sou afim, e então que a gente possa trabalhar muito desses pensamentos, porque eu acho que com o advento da inteligência artificial, né, e o seu desenvolvimento, não no estágio que está agora, né, pessoal, que é um estágio ainda muito operacional, básico, mas a partir do momento que você tem uma inteligência artificial que possa tomar decisões, que ela tome decisões sociais e organizacionais, né, existenciais até, né, de interferência na existência da sociedade, a gente passa a ter uma nova forma de regulamentar as coisas e de ver as coisas que vão trazer à tona esses ideais clássicos. A própria ideia de uma sociedade harmônica, que não é essa que a gente está vendo aqui nas imagens, nas fotos que a gente está vendo aqui. É uma sociedade que vai, de certa maneira, ter uma organização e que vai permitir as pessoas viverem de uma maneira diferente, certo? Se não até pelo uso da força, né, de obrigar as pessoas a seguir uma determinada linha, que é o grande receio dos cypherpunks, né, de um estado totalitário, mas que, por outro lado, acaba talvez sendo o mal necessário, né? Como Hobbes vai dizer no Leviatã. Né? Lembrando que Hobbes, quando escreveu o Leviatã, ele estava vivenciando uma guerra civil. Então o Leviatã, ele vem como, né, o grande Estado, mas como uma resposta necessária para acabar com a guerra civil.
E aí a gente percebe que talvez esse Leviatã venha por meio de uma inteligência artificial mais avançada do que as que a gente está vendo agora, por enquanto. E esse é um pensar que a gente pode fazer juntos para que nossa conduta, talvez, né, nossa maneira de ser, de viver, já possa estar mais identificada com o que vai vir à frente do que com o que está acontecendo agora. Que a gente possa estar mais indicando os caminhos do que sofrendo as consequências dos erros daqueles que são apenas, né, disruptores. E parece que a gente está passando por isso, né? A gente está só vendo disruptores, desorganizadores, um caminho de caos, sendo que quando a gente pensa nessa lógica, tá, pessoal? Sempre depois do caos vem uma ordem. Então, qual ordem que vem a seguir? Né? Será que vai ser a ordem na mesma resposta do caos? E se for, daí a gente pode ter problemas. Agora, se for uma ordem, né, que venha para trazer esses valores antigos, para tentar construir uma sociedade harmônica, que talvez não seja possível pelos humanos, pelo seu nível de animalidade, né, mas que talvez por uma inteligência, né, que possa ser superior à dos humanos e ser produzida, talvez nós estejamos passando esse processo na história da humanidade. Tem um indivíduo que chama John Good, que em 1950 disse, né, a inteligência artificial vai ser a última invenção dos seres humanos. Vai ser a última coisa que os seres humanos vão criar. Então, porque depois já não vai ser uma criação humana. Então a gente passa por esse processo e resgatar as ideias mais, né, as ideias de retidão, de ponderação, de buscar, né, aquilo que Confúcio dizia, né, você tem que buscar, pelo estudo, pela preparação, ser uma pessoa melhor. E sendo uma pessoa melhor, você passa a ter, então, uma atuação social mais importante. E esse deveria ser o caminho. Então a gente acaba até vendo, né? Quando a gente vai pensar no concurso público, é mais ou menos isso, né? A pessoa estuda para ser. Só que isso desvirtuou demais, né? Porque aqui a gente recebe isso com uma ideia de que tem que estudar para passar no concurso, depois do concurso isso aí some. Você não tem mais esse compromisso, né, existencial com a criação de uma sociedade harmônica, a qual vai muito além das necessidades de cada indivíduo. Ou de você virar um burocrata do Estado e fazer somente aquilo que você está na sua incumbência, mas de você fazer coisas quando você está, né, olhando para algo que seja maior. Então esse é o nosso desafio, pessoal. E eu, assim, né, olhando as coisas que estão acontecendo, tento achar alguma esperança, né, não no que está aí por vir no curto e médio prazo, que pode ser realmente uma piora, gente, no cenário de todas essas condições, e a gente realmente viveu uma era de purgação, uma era de caos, mas de olhar que talvez depois disso a gente tenha, né, um recomeço. E esse recomeço, sim, é criado por aqueles que, neste momento, entenderam o caminho correto a seguir, assim se posicionaram e assim contribuíram para que ele acontecesse. Então, essa talvez seja a nossa missão. Esse seja o nosso olhar. Fazer o possível, né? Seguir a retidão das coisas para tentar contribuir para o melhor. Mesmo que nós, no momento atual, não possamos garantir esse melhor, tendo em vista todas essas ocorrências, né? Toda essa era da purgação, esse caos que virá. Tá, pessoal? Eu não acho que não virá, não. Acho que vai piorar. Antes de melhorar, vai piorar. Então é isso que eu quero chamar vocês para a reflexão, para a gente refletir. Quero tentar trazer mais essas ideias. Tenho ficado muito mais no campo da introspecção do que da produção de vídeos, porque as coisas realmente estão muito caóticas. As coisas estão, assim, disruptivas demais. E disruptivas não para o melhor, né? Não disrupção no sentido de Schumpeter
de um capitalismo criativo que vai se destruindo, se auto-construindo, né, e melhorando, mas uma disrupção sem um sentido lógico, né, numa disrupção somente de conflito. E de um conflito que vai parar onde? Qual a lógica? O que nós queremos com isso? Será que o planeta, né, e toda a riqueza produzida, todos os recursos, nós já não poderíamos estar direcionando isso não para, né, para isso que a gente está vendo aí? Poderíamos estar direcionando para outras coisas? Então talvez essa é uma construção de mentalidades, né, que não é fácil, né, pessoal? Eu acho que ela é limitada. Mas eu acho que é aí que vem esse nosso lado de fazer, né, o beija-flor que joga água no incêndio da floresta, né? Não que você vai resolver o problema, mas que talvez você esteja já pescando, captando algo que virá depois de tudo isso. Depois que todo esse processo acontecer, depois que tudo isso passar, né, da gente ver esse processo acontecendo, tá, pessoal? Dessa era do caos, da purgação, ela está na nossa frente, ela ser demonstrada pra gente, que talvez a gente lá na frente comece, talvez vocês mais jovens, lá na frente vejam a luz no fim do túnel. Talvez isso seja o que a gente tem. Infelizmente é o que a gente tem, né, na mesa. São as cartas que a gente tem na mesa. Trazer isso então à consciência, né, só pra gente poder discutir, sem muita pretensão de achar saídas fáceis para coisas complexas, mas sim da gente se posicionar da maneira correta. Você olhar que as coisas estão um caos, mas você ter o seu farol, a sua guia, a sua retidão, a sua estruturação inquebrantável, a sua capacidade de se manter, né, com seus valores, com ética, numa ideia equilibrada. Isso sim é um desafio. Mas isso é um desafio possível, que cada um de nós pode colocar para si. A gente sempre está corrigindo, a gente está querendo buscar o melhor, a gente está fazendo o melhor, a gente está encaminhando para algo melhor. Então esse ponteiro, que nós podemos fazer essa escolha, depende só de nós, essa escolha, né? Colocar o PNA de uma maneira inquebrantável na nossa vida, de maneira que ela venha produzir resultados, né? Mesmo que aos poucos, mesmo que a gente construa isso aos poucos, eu acho que pode ser um desafio conjunto que a gente pode enfrentar. E o confucionismo é a base de muito dessas coisas. Já tem uns vídeos aqui bem antigos falando de Confúcio, mas eu acho que agora, né, conforme a coisa vai se desestruturando, a gente passa nessa era do caos, da purgação, fica mais necessário a gente voltar aos clássicos, voltar à essência, voltar às coisas que deram sentido para a humanidade. E uma delas foi o Confúcio, foi as ideias de Confúcio, que permeiam todo mundo. E a ideia máxima dele, talvez essa ideia de que nós tenhamos que chegar ou colaborar para que nós consigamos construir uma sociedade harmônica. Veja, ele não fala de construção de Estado, tá, pessoal? Ele fala de construção de uma sociedade harmônica, que de certa maneira tem ligação direta então com a ideia no princípio da não agressão, né? Se você quer viver numa sociedade harmônica, não pode existir agressão. Então esse é o fundamento que eu quero trazer e mostrar como a gente pode trazer confucionismo para dentro de um pensamento libertário. Eu acho que isso que eu queria deixar de mensagem hoje aqui para vocês refletirem, tá, galera? E a gente construir junto essa ideia. Quanto mais massa crítica, massa pensante, trabalhar em cima disso, mais a gente consegue caminhar para isso, porque aí a gente começa, né, a sinalizar e colaborar até para que todos os bits e bytes estejam aí em confluência nas redes e servindo de aprendizagem para a inteligência artificial que vai vir pela frente. Que também é algo inevitável, né, gente? Que também é algo que não tem como mais evitar esse processo de avançar. Então nós temos que, de certa maneira, nos conformar a ele, não nos conformar de aceitar, mas nos conformar de colaborar, né, para que aquilo aconteça da melhor maneira. Beleza, gente? Então, esse é o meu recado de hoje. Espero estar aí com vocês. Eu sei, né, que fiz alguns amigos aqui, alguns companheiros de batalha aqui que a gente, né, tá sempre junto, que vocês estão aí, acabam
acompanhando. E eu espero que vocês estejam sempre juntos aqui, tá, gente? Eu, assim, até já aviso, não sei por que perdi meu acesso à conta no Discord, não consigo mais conversar com vocês ali, tá, pessoal? Então, quem é dos antigos aí, não consigo mais conversar com vocês naquela conta, não sei o que aconteceu, gente, mas não consigo mais entrar. Aí tô pensando se vou fazer uma nova conta, até já fiz uma conta lá, mas não uso. Ou se a gente vai voltar pro Telegram, gente, né? Quem lembra sabe que assim que houve a agressão da Rússia na Ucrânia, eu saí do Telegram, né? Eu falei, não concordo, não assine embaixo, né? Dessas coisas e pra mim não serve. Agora, só que vendo, né, pessoal, as opções que a gente tem, né? A gente acaba tendo, né, que pensar se o Telegram não é o melhor lugar para isso. Um lugar mais fácil da gente estar se comunicando, sabe? Não quero usar nenhuma tecnologia gringa, tá? Além dessas aqui que a gente precisa, a gente é obrigado a usar para se comunicar. Mas gostaria de ter algo fora, né, do controle gringo, né? Que tem uma visão libertária, vai olhar para essas coisas, né? O Estado indo para cima das pessoas ali já vai ficar bem desconfiado disso, tá? Então a gente tem que sempre estar criando mecanismos de sobrevivência de espaços diferentes. E talvez aí seja, né, um momento de voltar para o Telegram. Realmente eu fico numa situação assim que não fica a gente fica meio sem saída. Mas talvez a gente tenha que pensar num outro espaço. Então, sou o professor Martins e até nosso próximo vídeo.